falamos sobre inteligência, a maioria das pessoas logo pensa em números, mais especificamente em um número, o QI, quociente de inteligência. 3 letras que parecem carregar consigo o peso da genialidade, da superioridade, da capacidade mental de alguém. Se o seu QI for alto, parabéns! Você é brilhante, sagaz, especial. Se for baixo, azar o seu. Parece que a natureza não foi generosa, mas será que esse número realmente define quem somos? Será que ele consegue medir algo tão complexo, tão multifacetado e tão profundamente humano como a inteligência? Ou será que os testes de QI são apenas uma ilusão confortável, um jeito simplificado e até perigoso de tentar classificar o que não pode ser engarrafado? A verdade por trás dos testes de QI é muito mais sombria e muito mais fascinante do que você imagina. O conceito de QI surgiu no início do século XX, criado por Alfred Binet, um psicólogo francês que, na verdade, jamais teve a intenção de medir a inteligência no sentido absoluto. O teste original servia apenas para identificar crianças que poderiam ter dificuldades na escola e precisariam de apoio pedagógico especial. Mas, como acontece com quase toda ferramenta humana, alguém logo viu potencial para algo maior. Ou pior, a ideia foi importada para os Estados Unidos, adaptada, distorcida e então transformada numa régua definitiva para julgar a mente humana. O que era para ser uma simples ferramenta educacional virou um símbolo de status, um selo de valor pessoal. A partir dali, nasceu o culto ao QI. Os testes de QI modernos avaliam uma combinação de habilidades lógicas, espaciais, linguísticas e matemáticas. São estruturas friamente calculadas para testar a velocidade de raciocínio, a capacidade de reconhecer padrões, de resolver problemas abstratos. Tudo cronometrado, calculado, padronizado, e é justamente aí que mora o problema. Porque inteligência não é uma linha reta, ela é uma floresta, um emaranhado de ramos que se estende em direções diferentes. Criatividade, empatia, memória, musicalidade, intuição, pensamento crítico, inteligência emocional, inteligência corporal. O QI não mede essas coisas. Ele finge que elas não existem. E com isso, ignora o que faz muitos gênios serem gênios. Imagine tentar medir a beleza de uma sinfonia com uma régua de madeira, ou julgar o sabor de uma receita pelo peso do prato. O QI tenta fazer isso com a mente humana. Ele pega algo fluido, subjetivo e multifacetado e o transforma num número estático, congelado, como se pudesse conter o oceano em um copo. Pessoas com altos QIs já cometeram erros catastróficos. Pessoas com QIs médios mudaram o mundo com ideias revolucionárias. O número sozinho não conta a história toda, e muitas vezes nem metade. Além disso, os testes de QI carregam viés cultural e social. Um indivíduo que cresceu em um ambiente com pouco acesso à educação formal, livros ou estímulos cognitivos, tende a ir pior. Não por ser menos inteligente, mas por não estar familiarizado com o tipo de raciocínio que o teste exige. O QI acaba medindo, em muitos casos, o quanto você foi treinado para aquele tipo específico de lógica e não sua real capacidade de compreender o mundo. Ele privilegia determinados tipos de pensamento. Normalmente, os que se alinham à visão ocidental, matemática e acadêmica do que é ser inteligente. Isso sem falar no impacto psicológico. Muita gente cresce acreditando que aquele número define quem ela é. Se for baixo, nasce o sentimento de inferioridade, de limitação. Se for alto, surge a pressão de performar, de provar seu valor o tempo todo. E o pior, ambos acreditam que nada pode mudar. Que inteligência é um dom fixo, imutável, como a cor dos olhos. Mas a neurociência moderna mostra exatamente o oposto. O cérebro humano é plástico, moldável, em constante transformação. Você pode desenvolver habilidades, aprender novos jeitos de pensar, ampliar sua inteligência ao longo da vida. O QI não é destino, ele é, no máximo, um retrato temporário e muito limitado de um pedaço específico da sua cognição. Isso quer dizer que testes de QI são inúteis? Não! Eles têm seu valor, especialmente em contextos clínicos ou educacionais específicos. Podem ajudar a identificar déficits, talentos lógicos, necessidades especiais. Mas o problema começa quando tratamos esse número como uma sentença,
como um selo de quem merece sucesso e quem está condenado à mediocridade, porque aí deixamos de ver as pessoas como seres humanos e começamos a vê-las como gráficos ambulantes. Grandes inventores, artistas e líderes da história muitas vezes desafiaram o padrão do QI tradicional. Einstein, por exemplo, teve dificuldades na escola e chegou a ser considerado lento por professores. Steve Jobs não era um gênio do QI, mas era brilhante em visão e sensibilidade estética. Maya Angelou, Nikola Tesla, Frida Kahlo, todos eles talvez não se saíssem tão bem em um teste padronizado, mas mudaram o mundo com tipos de inteligência que o QI não consegue medir. O culto ao QI é, em última instância, o desejo humano de simplificar o que é complexo, de tentar medir a alma com uma régua, mas a verdadeira inteligência está nas entrelinhas, na capacidade de adaptação, na empatia, na imaginação, na conexão com os outros, na maneira como lidamos com o desconhecido. E isso, meu amigo, não cabe num número.